E, cara, qual foi a sua reação quando o Lula ganhou? Como é que você viu a apuração? Acompanhei tudo. Tudo? Acompanhei muito de perto. Porque teve gente que nem assistiu. Galera que ficou fissurada e que não teve nem coragem de ver. Pra porque mim tava muito na cara. Mas não tava na cara porque tava dando ou não tava dando nas pesquisas. Velho, quando a filosofia surge, vou trazer pra filosofia. Quando a filosofia surge, ela nasce no 6º século a.C., com um carinha chamado Tales, numa cidadezinha, colônia da Grécia, chamada Mileto. A filosofia nasce, é um bebê pintinho no meio de cobra, aqui para todo lado, que é o universo mítico religioso. Então, se você nasce um bebê pintinho num ninho de cobras, você tem que nascer um baita pintinho. E você não pode errar como pintinho. Cada movimento seu significa vida ou morte. Você tem que se proteger na casca. Aí você vai avançar um passo, você tem que ver se as cobras estão olhando para o outro lado. Tudo é estratégia para quem nasce em terreno minado, como nasceu a filosofia. Por que eu estou dizendo isso? Quando o Bolsonaro ganha, ele representa um ideário, pelo menos ele veio dizendo representar um ideário, que estava cercado de cobras por todos os lados. Portanto, ele disse isso, ele falou assim, se eu errar, o PT volta. É isso, é brilhante. Foi a frase mais inteligente que ele disse em 4 anos. E foi exatamente o que aconteceu. Você não tem o direito de errar certos movimentos, porque a cobra vai te picar. E foi exatamente o que aconteceu. Então, quando a gente começou a fazer críticas lá no 2º ano de governo, 3º ano de governo, que a massa de ignorantes bolsonaristas radicais, essa massa paranoica, que vê adversário e inimigo em tudo, que rompe com familiar, que dá tiro pro alto achando que tá resolvendo o problema, que xinga o dia inteiro as pessoas, etc, etc. Quando você fala assim, não vai por aí não, vai. Você vai se fuder. Você vai ser outro Trump. Você gosta do Trump? Você vai ser outro Trump. Você vai perder com a máquina na mão. É muito feio perder com a máquina na mão. E o Bolsonaro meteu uma máquina pesada para ser reeleito. Bolsonaro rompeu com o teto dos gastos. Estão falando isso do Lula agora? O Bolsonaro arrebentou com o teto dos gastos nos últimos 2 anos, especialmente com a PEC dos precatórios. Já estava na cara. Já estava na cara. Que se deixassem o Lula sair candidato, não dava. Não dava. A não ser que fosse um presidente minimamente ritualístico, minimamente respeitoso. Aí tem a galerinha de 1 milhão de seguidores nas redes que falavam assim, eu prefiro um presidente grosseirão que é honesto do que um desonesto todo almofadinha. Pois eu prefiro um que seja honesto e que seja respeitoso. Que seja honesto e que respeite as liturgias do cargo. Que não pare num boteco no meio da rua comendo carne com farofa, deixando cair igual periquito para falar que é do povo. Você não precisa dessa nojeira, você não precisa ser nojento para dizer que você é do povo. O povo não é nojento. Então é uma questão de inteligência estratégica. Mas, velho, o tal do bolsonarista cego é como qualquer outro cego. Não enxerga. E aí, não tenho o que dizer. Não tenho o que dizer. O resultado era mais do que esperado. Foi exatamente o que estava para acontecer. E agora durma-se com um barulho desse. E você acha que o Brasil tá na merda assim, para os próximos anos? Pensando tanto nas propostas, nos temas defendidos pelo Lula, pelo PT, de imposto mais alto, principalmente sobre os mais ricos, teto de gastos, tudo aquilo que a gente já sabe que ele fala. Você acha que isso de fato vai... tem chance de se concretizar? Ou pelo fato do Congresso ser um pouco mais de direita, isso pode amenizar um pouco? Não é verdade que o Congresso seja mais de direita, não. Não é verdade que seja um Congresso mais alinhado com princípios, vamos dizer, conservadores, etc. Porque o próprio Bolsonaro não é um conservador. O Bolsonaro ele é um estatista, intervencionista populista. Porque diz que é pátria, família, Deus, isso não são... não são valores associados ao conservadorismo. O conservadorismo, o que caracteriza a essência do conservadorismo é a prudência. Se tem uma coisa que Bolsonaro nunca foi na vida, é prudente nas suas falas, nos seus posicionamentos, porque senão não tem nada... Bolsonaro, se ele tivesse sido prudente, que é a marca do conservador, ele teria só andado de moto,
Vou fazer motociata o dia inteiro, vou colocar a Michelle na garupa. Mas você não vai governar o país? Não, eu vou visitar o país e vou deixar os meus ministros trabalhando, parte técnica. Ele teria sido reeleito no primeiro turno com 80% dos votos. Então, não, mas ele resolveu ser voluntarioso, resolveu falar e resolveu... Então, eu não vejo um bom horizonte para o Brasil, como não veria com o Bolsonaro à frente. Só que eu acho que com o PT vai ser pior ainda, porque vai ser mais rápido o processo de decrepitude da nossa economia, etc, etc. Vai ter um ponto positivo que é uma certa proximidade com instâncias internacionais, com forças internacionais, mas que também não vão resolver os nossos problemas. Vão atrair mais simpatia num olhar mais agradável do mundo, porque Bolsonaro nos isolou em termos internacionais. Bolsonaro não conversava com ninguém, ninguém queria chegar perto de Bolsonaro. O Lula, antes de ser presidente, estava sendo recebido como chefe de Estado por europeus, etc, etc. Então, o que para nós é uma vergonha, tem uma desgraça dessa representando a imagem do país. Mas os europeus gostam, os americanos amam e eles estão procurando os interesses deles. Eu acho que a tendência é de piora, né, de manutenção para piora. Porque é uma bomba relógio também, né? Se você pega historicamente o que outros países fizeram, todas essas políticas que o PT defende, é uma bomba relógio. A bomba vai chegar, igual chegou no governo Dilma. Talvez se não tivesse tido tanta corrupção, ia chegar, mas ia demorar um pouquinho mais. Sim. A corrupção acelerou um pouco desse processo. E tudo que o PT está falando é que vai voltar e vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu só quero deixar isso claro, Stuart, que é o seguinte, velho. Especialmente no último ano, o governo Bolsonaro não foi diferente, tá? O governo Bolsonaro veio, sim, com uma pauta inicial diferente, de que não, a gente vai... lembra na campanha quando o Bolsonaro falava assim, essas bolsas auxílios e não sei o que, isso é para comprar voto de pobre, não sei o que, não sei o que. No último ano, meu irmão, no último ano, foi uma das coisas mais tristes e bizarras que eu já vi no mundo político, assim. Por quê? Porque o cara já tinha os números começando a aparecer de que a reeleição dele seria difícil. Meter grana. O que o Bolsonaro aparelhou para tentar ganhar, agora, tanto que o Paulo Cogos, o doidão do Cogos, um dia num podcast que eu tava, ele falou assim, bolsonarista de tudo, Bolsonaro, para de ouvir essa equipe econômica. Ouça os austríacos. Tem que ouvir os austríacos e não sei o quê. Que você tá entrando num caminho péssimo e tal. Até bons bolsonaristas, né? Bolsonaristas que até então pensavam um mínimo, estavam avisando que o caminho não era esse. Mas, cara, não adianta. É um ranço populista que é muito difícil de desfazer. E para agora eu não vejo nada melhorar. Nada.